Conexão Dance. Estamos começando mais um podcast Conexão Dance, tudo sobre a música eletrônica. Lembrando que você pode acessar a nossa coluna eletrônica e também notícias da cena eletrônica em band.com.br, bandba.com.br, tá certo? Vamos receber hoje DJ Santis. Olha só, DJ Santis, que também é produtor musical. Ele tocou nos principais eventos de eletrônica de Salvador. Já produziu remixes e tracks também, individualmente ou em parcerias. Teve participação em danceterias no início da carreira de DJ, foi residente em diversas casas noturnas, como Kalamazoo e Fashion Club. Ele vai falar um pouquinho sobre isso também, além de ter atuado em lounges, em restaurantes, camarotes e festivais também. DJ Santis, tudo bem, amigo? Como é que vai você? Maravilhoso estar aqui com você, Frank. Muito obrigado, né? Eu sempre que pensei assim, caramba, eu acho que eu nunca vou ser chamado para um podcast, porque é muita coisa. Nossa, é porque você produz podcast também, né? É um DJ que interage com o público, isso é muito bacana. É importante nos dias atuais. É super importante, né? Como mudou, né? Também a movimentação dos DJs, né? No início, quando eu via muitos DJs, né, dos anos 80, quando não tinha internet, né? Então a tecnologia veio para isso. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, né? E falar um pouco, né, sobre como foi essa minha caminhada. Nós vamos conversar sobre essas histórias e causos. Causos, polêmicas não. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá, Antes de começar, assim, nos assuntos que são praxes, né? Nas perguntas que são praxes nos podcasts e no nosso também. Final de semana eu estive lá em Vilas do Atlântico, teve uma festa bacana, né? Com DJ Nenga, DJ Nosso Mr. Jeff, amigo, no Vila B. E, assim, o pessoal trouxe de volta aí os anos 80, 70, 80 e 90... E foi uma festa bem bacana. E você, no final de semana, teve uma festa lá no Pirâmide de Salvador. Conta pra gente rapidinho como é que foi lá. No Pirâmide foi, na verdade, o The Edge, né? Que é um clube noturno em São Paulo. Tem também agora no Rio de Janeiro. E teve a Label, veio com 3 DJs, né? Inclusive um dos DJs, meu amigo, que era o Murphy, e que era de techno. E aí eu fui, na verdade, pra lá. Como amigo, como amigo, ele sempre tá aqui em Salvador tocando. Inclusive Murphy, que é um DJ mundialmente conhecido, né? Um cara lá dos anos 2000, dos anos 90, assim, no final dos anos 90. É uma 2000. referência do techno. É uma referência do techno hoje no mundo, é brasileiro. Inclusive tem a Ana também, que é outra referência. Mas ele já estava aí há muito tempo já tocando, lançando vinis e tudo. E eu tive o prazer de tocar com ele, né, em alguns momentos, né, tanto no Festival de Verão aqui em Salvador, como eu toquei 12 vezes, e também eu toquei em São Paulo também, no antigo Love E, que era um clube também como o The Edge, né, referência na época. E a gente tava lá tocando. Eu fui lá pro The Edge, foi muito bacana. A festa foi na Pirâmide do Rio Vermelho, que reformou recentemente também, né? E foi muito legal com DJs locais e tava lotado, velho. Foi maravilhoso. Pena que não pude ir, mas deixa pra próxima. Eu já tinha aquele compromisso lá. A gente fez uns vídeos, uma divulgação também. Legal. Né? Quem quiser acessar, acessa a nossa coluna eletrônica em bandba.com.br. Santis, fala pra gente, né? Eu falei de praxe, né? Pergunta de praxe. Fala pra gente como é que foi o seu começo de carreira, porque o público fica, principalmente hoje que a gente está vindo aí uma geração, né, de novos DJs. Como é que você começou? Você começou em Salvador, né? Em Salvador. Na verdade, eu frequentava muitas danceterias, né? Inclusive a Tropicália, a Close Up. E ali eu tive aquela paixão lá nos anos, né? Lá nos anos 80. Foi ali pertinho, nos anos 80. Eu não tenho muita referência de, tipo assim, de tempo, né? Aí parece que foi tá perto, não, muito longe. E comecei a frequentar danceterias, curtir os DJs, né? E tal. E aí com isso tudo eu olhei assim, pô, é isso que eu quero. O cara que, na verdade, tipo assim, não gostava de estudar, né? Então eu peguei aquilo de unhas e dentes e comecei a comprar os vinis, né? E aí, colecionando ali, eu tinha um amigo que chamava Marcelo e, pô, ele me incentivava muito, cara.
E eu sempre ali, ó, batalhando e... Foi da mesma época do Enaldo Tubarão também? Que Enaldo... Você tem uma amizade com o Enaldo, Enaldo, né? exatamente. Enaldo foi um cara que foi... ele é meu padrinho de noite, realmente, né? Porque ele me inseriu nas casas noturnas, né? Então, na época, ele era residente da Kalamazoo e eu tocava no Gregório, inclusive ele, que era da mesma empresa... Paulo Leite. Paulo Leite, Paulo Leite, gente figura demais. Kalamazoo, ele era residente e tinha o Gregório. E aí, Enaldo, quando viu que eu tinha um repertório, que eu já estava preparado, porque eu tinha muito vinil na época também, né? Eu investi muito, né? E aí ele viu e aí eu fui pro Gregório. Era uma piscina para, tipo, 40 pessoas ali, eu tocava ali. E também nesse meio termo interessante, cara, que eu trabalhava no saque. Eu saía do Gregório de madrugada e eu me lembro que ali naquela praça ali da Luz, na Pituba, e eu pegava um ônibus 4 da manhã para voltar, né? Que o Gregório era um restaurante que tinha uma banda e tinha uma pista de dança lá em cima. Sim, sim. E eu saía 4 da manhã para ir para Lapa de ônibus, tempos difíceis, com os disquinhos debaixo do braço. Uhum. E eu ia para casa para 7 da manhã estar no saque. Eu falei em Paulo Leite, eu estava lembrando aqui que na época ele era considerado o rei da noite, O né? rei Porque da Paulo noite. Leite tinha Era umas 5, 6 casas noturnas. Tinha Estação da Cerveja, Lagoa Mar, Kalamazoo. E aí ele começou a fazer vários investimentos na noite baiana, entendeu? E até hoje tá. Eu estava com ele outro dia no aniversário de uma amiga. E ele estava lá, interessante, é muito engraçado. E ele foi guerreiro. E até hoje está aí na noite ainda, né? Tá, né? Só que hoje ele está pilotando avião. Tem um aviãozinho, vai para muito São Paulo e tal, mas é isso aí, é maravilhoso. A sua origem, qual é o bairro de Salvador? Minha origem, o bairro é ali, Uruguai, Sim. Mares, aquela região ali, onde realmente conheci Enaldo, conheci ali a galera ali que eu já estava ali para os 15 anos, aquelas festas de penetra, curtindo. Tinha as danceterias ali embaixo lá também. Lá na região tinha algumas? Tinha. Na verdade, o início, isso eu vou contar mais para frente, para vocês entenderem, eu fazendo agora na pandemia as lives, o início de tudo das danceterias de bairros aconteceram, pela minha pesquisa, aconteceram ali na Cidade Baixa, lá no Clube de Regata Itapajipe, com Luiz Eduardo Carvalho, né? E o amigo dele. Então, dali ele começou a fazer algumas coisas para o Itapajipe e foi para lá. Luiz é conhecido como Pachá. Luiz Pachá, inclusive é um cara e ele não gosta que seja chamado de Pachá. Não gosta, Luiz Eduardo Carvalho. E ali, nas minhas pesquisas, nem ele sabia. Santos, você tem razão. Então, eu estava ali sempre. E aí ia para Reflexo, que era a danceteria dele, na Baixa do Bonfim. Depois surgiu Cogumelos. Então, no Clubes Oficiais, e tudo isso eu estava frequentando, por isso que essa minha paixão por ser DJ, porque eu estava sempre frequentando as festas ali, vendo, caramba, os DJs todos, como Zobaida, como Augusto, que veio também depois, a Manchete, a Rádio Manchete, que divulgou muitos DJs, né? É uma história maravilhosa, linda, eu me tornei apaixonado por isso, e hoje estou aqui contando um pouco. Uma curiosidade minha, eu percebo que você é um dos DJs assim que não muitos têm intimidade com a rede social, de produzir um card, né, produzir um vídeo bacana, e aparecer, se comunicar. Eu vejo que você tem bastante conteúdo, né, praticamente todos os dias nas redes sociais. Quem produz essas coisas? É você mesmo? Eu que produzo. É um fato curioso, é por conta realmente que eu usei a favor o meu TDAH. E eu gosto muito de arte, né? Então a gente vai aprendendo, vai se interessando e todos os dias parece que é uma coisa que está dentro de mim. Eu tenho que pegar o celular ali, eu tenho que falar alguma coisa, eu puxo para mim realmente essa coisa a paixão por ser DJ, a profissão, foi o que me trouxe até aqui. Então eu fico feliz, assim, às vezes eu fico empolgado comigo, caramba, velho, como eu consigo produzir tanto conteúdo. E não só tanto conteúdo, porque ao longo desse caminho da minha trajetória eu produzi muitos eventos também, muitos. E é o que eu deixo também até de legado para DJs que estão começando, porque cada vez mais que você ali está produzindo, você está, querendo ou não, aquecendo a própria cena eletrônica, né? Porque tem muitos DJs que ficam esperando ser chamado para tocar, e não é isso.
você tem conteúdo, você tem alguma coisa ali que você tem que doar para as pessoas. É o que eu faço. Eu sempre estou doando música, estou dando meu conteúdo, porque eu acho que é isso. Eu acho que é isso que quando você aparece nas redes sociais, acaba sendo uma vitrine, né? As pessoas já sabem quem é o Santos, né? Exatamente. Então, por isso que eu consigo fazer tanta coisa, tenho vários projetos. Às vezes, e tudo isso conta, né? Quando eu falei a você que eu usei a favor pelo meu TDAH, é justamente isso. Tá linkado ao TDAH. Cara, você tem várias coisas que faz ao mesmo tempo. Eu sei que tem coisas que param, ficam ali guardadas, e tem coisas que tá na ativa, mas isso me alimenta. E justamente isso que foi uma coisa que até, querendo ou não, na pandemia foi maravilhoso. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, velho, eu tô dedicado. Foi difícil a pandemia para você? Cara, foi difícil para na questão... Para todos foram evento, entretenimento, né? Foram difíceis na questão financeira, né? Que a gente ficou meio em baixa, mas o pessoal, a cabeça, para mim, eu já estava ali fazendo as lives, né? Então isso... Sim, eu lembro que você fez várias lives. É uma história muito maravilhosa na pandemia. Eu lembro, já tem o quê? 2 anos e meio pandemia? 2 anos, né? Ali pertinho. E eu produzi muitas lives. E essas lives... Na verdade, 2 anos que terminou, né? Porque começou 2020, estamos em 2024, 2 anos e meio que terminou. Que tá chegando ao finalzinho. E essas lives, querendo ou não, você falou em questão de estar sempre aparecendo na rede social, eu acho que eu fui um dos DJs que movimentou mais a questão de audiência, de lives, mesmo sabendo que era um nicho de mercado ali, que era da galera dos anos 80, eu percebi isso. Não tinha muitos DJs fazendo live constantemente, mas eu estava sempre ali no YouTube, inclusive aprendendo a fazer live, inclusive estudando sobre o YouTube, como fazer, e mexendo nos programas, e eu mesmo editava, eu mesmo produzir esse programa, porque, querendo ou não, Frank, a gente sabe que quem está ali atrás daquela mesa ali, fazendo podcast ali, para depois editar, eu estava fazendo uma pré-produção antes, era como se fosse um evento, a live. E eu estava ali uma semana com o DJ que ia ser meu convidado. E, cara, era um trabalho incrível. Eu não dormi não, cara. Mas eu também... A pandemia, para mim, as lives foram o meu remédio. Entendeu? Isso, eu me sentia muito bem. Teve patrocínio também na live? Teve alguns apoios, não teve patrocínio. Foi tudo com meus amigos também me ajudando, né? Alguns amigos ajudando, uns que faziam live, e eu aprendendo ali, e colocando a câmera, o equipamento, e eu tava ali, e quando eu fui ver, tava me sentindo bem, botei todo mundo, peguei os DJs, na verdade, para vocês entenderem, que tá aqui no podcast, peguei os DJs que eu ouvia na rádio nos anos 80, como Augusto, Chiquinho, Lúcio, fiz um podcast, fiz uma live, tipo um podcast, né, como se fosse com o Wilson, contando a carreira de Wilson, do primeiro DJ que teve aqui nesse podcast também, né. Então, trouxe muitos DJs, Heraldo, muitos DJs que estavam ali nos anos 80, que já tinham passado a cena, estava esquecido, e eu peguei isso como memória afetiva, e aí abre a minha mente para um monte de coisa também, né, muito assunto, né. Eu percebi que você deu abertura também, né, relembrou Miami, né? Isso, Miami Beach, freestyle, porque eu vim da periferia e foi dali que eu comecei a tocar aquele estilo, ouvir aquele estilo. Foi na época da Manchete. E vários DJs dessa época aí, década de 80, eles tiveram essa referência, né, de freestyle. Essa referência. Se eu for falar aí, tem muitos DJs dessa época que começaram com freestyle. Porque a história do freestyle, realmente, eles tocavam freestyle, mas não sabiam ainda se era house, o que era freestyle, o que era Miami Bass, né? E com isso também a rádio veio ali, foi dali que surgiu esse grande projeto da Manchete com DJs na época, né? Se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão ver o que era a Rádio Manchete, o que foi a Rádio Manchete para esses DJs, né? Então, eles na verdade, era a internet para ele. A rádio deu na verdade, uma visibilidade muito grande para os DJs. E aí começam as danceterias de bairro, eles mesmos tocando, e tem esse grande estilo que foi o freestyle Miami Bass aqui. E eu estava ali fazendo as lives, trazendo eles, mexendo com minha memória afetiva, doando para o público música, né? E disso hoje me traz uma alegria, porque para mim é um projeto, né? Para mim a Live Influences é um projeto para mim, na minha cabeça, né?
para muita gente ainda que não sabe, porque a mídia ainda é muito pequena, eu divulgo, mas uma hora vão perceber. Então tem coisas dos bastidores que eu tenho movimentado sobre a Live Influences, né, tanto divulgando, mas como projeto, né, que como palestra, que rendeu uma palestra para mim que está engavetado, eu falei para você, né, que eu conto um pouco da história e dali surgem as histórias. Tem muitas histórias lindas naquela época que eu vivi. E aí surgiu essa palestra que tá engavetado, mas eu vou botando ali uma hora com workshops, se rolar em Salvador, eu vou estar contando ali para nova galera que está chegando. Porque tem isso, né? Tem DJs que estão na cena, entram na cena, mas não querem saber muito sobre as histórias locais, né? É muito triste isso. E essas reuniões, esses encontros realmente são importantes, né, para discutir até como é que está o mercado. Sim, sim. Na verdade, você falando disso, de workshops, encontros, a gente perdeu um pouco isso. Eu vejo que, por exemplo, você deve citar aí o Praga Techno, que era um núcleo. Sim. Eu participei. Era um núcleo do Norte e Nordeste que divulgava a música eletrônica, né, underground. E que marcou bastante. Marcou bastante. E a gente divulgou muito. E cada DJ do núcleo, ele tinha suas próprias festas. É sobre isso que eu estou falando, sobre movimentação de cena. Sem os DJs movimentarem cena, as coisas vão ficar ainda muito... vem aquele cara que faz uma grande festa e fala assim, agora vou mudar a cena eletrônica de Salvador. Não, essa frase... eu tenho ouvido desde há 25 anos atrás, não, a cena eletrônica vai mudar em Salvador porque eu estou fazendo. Não é você que está fazendo. Existe um conjunto de pessoas que tem que se movimentar para acontecer. E o bacana, Santos, é que a gente começou há pouco tempo a nossa coluna eletrônica Conexão Dance. Eu não sei dizer se é a única que existe em Salvador, na Bahia, falando jornalisticamente, Sim. mas ainda bem que a gente está tendo uma repercussão muito boa. O pessoal fala, uma coluna na Band de música eletrônica? Sim, maravilhoso, sim. Demais. E a gente está aí para a gente dar um apoio à cena eletrônica, a gente, né, discutir os problemas ou não, né, as soluções e ajudar que o mercado cresça. Porque a gente já teve um mercado bem maior há um tempo atrás, com mais casas noturnas, mais eventos tivemos. E tal. Tem uns períodos que oscilam, né? Aumenta, depois diminui. Mas eu acredito que seja importante. A tecnologia, ela veio para ajudar muita coisa, mas também eu sempre digo, acho que a tecnologia e um pouco da história, ela está encaminhando junto. As pessoas têm que entenderem isso, né? Que sem a história a gente não caminha também, tá? Então, os DJs ficaram... Por que eu falo isso? Porque os DJs ficaram muito no eu. Atrás de um computador, produzindo música, esperando para ser tocado. E não, como eu falei, se movimentando entre outros DJs, né? Então, eu acho que fica muito no eu. E aí, por isso que acaba que a cena fica muito DJ frustrado, esperando, porque eu não faço isso, porque eu não faço e tal. Porque muitos produtores, você vê que mudou a cena, muitos produtores... viraram DJs, né? E aí eles viram DJs e não conseguem tocar a própria música. Sim. Porque não está se movimentando com outros. Porque acha que tem que ficar atrás do computador ainda, esperando. Fica muito no individual e se também, frustram, né? E ficam ali e acabam que desistindo de ser DJ. E a música fica na internet lá pendurada. Certo que ele vai ganhar dinheiro, né? Mas aí você vem com a movimentação de cena. Existe muito isso, cara. Eu acho, o que eu acho na minha maturidade, por eu ter vivido e passado, eu acho que núcleos. Se tivesse 10 núcleos de música eletrônica em Salvador, as coisas estariam melhores. Para todos, né? Porque os núcleos, eles, querendo ou não, as pessoas, elas estão ali aprendendo um com o outro, entendeu? Estão ali... né, se movimentando, né? Existe uma competição. Eu ainda falo isso. Eu acho que agência vende show, núcleo movimenta, entendeu? É diferente. Então é sobre isso. Então a gente começa a entender que hoje as coisas ficam muito que
vai acontecer. Não vai, cara, vai acontecer. Mas vai acontecer, não vai acontecer daquela maneira enérgica, né? O que eu acredito, Santos, não querendo te interromper, pode falar. é que a gente tem, assim, às vezes as pessoas não acreditam muito na cena eletrônica, principalmente a gente estando Claro. em Salvador, estando na Bahia, que tem outros estilos, vários estilos musicais. Então, quando você tem, assim, um projeto para que a gente tenha que conseguir um apoio municipal, estadual, fala, pô, apoiar a cultura, né? Quando fala em cultura e música eletrônica, tem um pouco de distanciamento. E eu acho que por isso que você falou, por causa disso. Cara, na verdade, não só, você falou local, mas assim, a nível nacional, a cena eletrônica ainda, as grandes marcas, elas não vêm ainda. São poucas marcas, né? Mas as grandes ainda não veem a música eletrônica como uma coisa que gera emprego, gera renda. O jovem está aí. Eu não sei porque tem esse não é um preconceito. Eu falei público, mas o privado também. Eu acredito que não é um preconceito, mas é assim, eu não sei porque fica... A grande mídia também, você pode ver que as grandes redes de Quando TV... não tem destaque, né? né, você vê, né? Então, ficou muito no eu, tipo assim, pô, os caras estão lutando como a Alok, como o Vintage, né? Você vê que a Alok é um cara que expandiu a nossa cultura do DJ. O cara, ele levou mesmo, ele mudou a questão de se vender o DJ. Ele tem grandes marcas patrocinando ele tem. Mas ainda assim não tem uma massa na questão do festival, da música eletrônica. Se você vê um festival gigante, você não tem uma grande marca, né? Então fica ali, fica naquela coisa, já teve, aí para, não fica na cadência, né, sempre, né, você percebe isso. Então a música eletrônica fica ali, não sei porquê, a gente não entende isso, mas tá rolando. No Rio de Janeiro, Copacabana, o Alok, ele teve uma grande participação, né, com municipal, né, de verba municipal e estadual, né, apoio. Isso também gerou, né, o turismo lá para o Rio de Janeiro. Isso. Muitas pessoas foram para lá, frequentaram, né? Estiveram hospedados em hotéis, restaurantes. Isso gera receita para o Estado. Né? Muita gente, vai investir nisso aqui. Mas é cultura também, entretenimento. Mas não deixando de falar, você está falando municipal, inclusive a Prefeitura de Salvador, eu falo porque eu toco durante vários... a Prefeitura sempre está ali, né, colocando DJs no carnaval. Teve palco eletrônico, então eu tô falando local. Eu quero mandar um abraço para Saltu, que quando eu percebi isso, né, tem uma galera nova de DJs tocando hoje em Salvador pela Saltu. O Isaac, o Márcio deram visibilidade para isso, eles viram isso. E eu fico agradecido, quero publicamente agradecer aqui a Prefeitura de Salvador, né? Por isso, também o governo do estado, né, que tem feito projetos e os DJs estão mais inseridos, porque se você for observar, porque eu estou falando isso, porque eu observar, cara, a gente não tocava no Carnaval de Salvador, a gente não tocava nas praças públicas, em eventos, né, locais, e hoje você vê que tem DJs espalhados pela cidade, né, a prefeitura apoiando isso, organizando isso, né, e é isso, a gente tem muito artista bacana em Salvador que se focar, vai estar aí tocando nas festas públicas e muito mais, né? E fazendo grandes projetos, que é muito bom isso. Né? A gente sabe que o público LGBT, que não é mais LGBT, cresceu cresceu mais, né? Cresceu mais. Mas eu não vou me arriscar a falar aqui, mas teve uma participação, esse público teve uma participação não só no Brasil, mas mundialmente, historicamente, em ser o público de casas noturnas e tal. Sim. Você teve uma aproximação com o público LGBT na sua carreira? Sim, eu toquei, inclusive eu fui no DED lá no Pirâmide, eu encontrei alguns fãs, né, que me conheciam na época do Off Club. Sim. Porque interessante, que é mais uma história da minha vida, né? Assim, o Off Club, a Márcia Franco, que era a dona, ela, quando me contratou, naquela época, ela falava, Santos, você tem que tocar house aqui. Porque só tocava, o tribal ainda estava muito inserido, né? Que é uma coisa que eu, assim, quero falar para os amigos da cena LGBT. Existe um outro mundo musical na cena LGBT que não é só o tribal.
dentro da house music. Existem selos mundiais, como a Defector, como a Glitterbox, que eu fico observando que não está em Salvador, quer dizer, está em específico em algumas festinhas, mas assim, por exemplo, o maior clube que nós temos aqui, que é a Pirâmide, né, Zé Augusto, um abraço, né, a gente conversou sobre isso, ele sempre está inserido ali o tribal e a house. Então naquela época a Márcia falou, ó, você vai ser que nem um coringa aqui, uma vez por mês eu quero você residente para você tocar house. E eu era odiado, eu era um cara odiado. Nossa, porque tocava... Porque tocava uma vertente totalmente diferente naquela Sim. noite. E eu era o headline, que tocava no meio, tinha um residente, eu tocava no meio. Mas é bacana ter Claro. um estilo diferente, É, né? Uma sonoridade diferente. Então, quando eu falo assim, odiado, não é por todo mundo não, viu, gente? Eram algumas pessoas que realmente você via que não estava curtindo, eu falava, não sei o que, queria que mudasse, não entendia. Então, uma vez por mês eu tocava no Off Club, e ali eu toquei várias festas que Márcia Franco fez, várias festas que tinha no Forte São Diogo, e fui inserido. Recentemente, toquei no Réveillon em Itacaré, do Cardume Records, né? Que, querendo ou não, tinha um público LGBT gigante, porque tem justamente hoje, para quem está aqui entender, existe também um público de algumas labels, né, de música de house em São Paulo, no Brasil inteiro está rolando, né? Eu vou citar aqui como Maré Music, como Cocada Music, o próprio Cardume Records, que estão fazendo cena lá em São Paulo. Agora está crescendo muito a questão que eu estava vendo de alguns restaurantes com o disco de vinil, os DJs tocando e fazendo esse, entendeu? Então, quer dizer, a música dos anos 80, underground, a house music, ela está ainda inserida em algumas labels que estão acontecendo hoje. Eu estou falando isso porque eu tenho pesquisado muito. Inclusive, eu tenho uma label junto com o Process Man, que é um produtor amigo meu, que chama Bahia Boogie, que a gente fez algumas edições, né, que a gente vai voltar. Ele está meio tocando hoje mesmo, eu acho que ele está em Floripa, foi para Curitiba e São Paulo tocar nesse meio. E a gente está inserido, que tem ali um pouco da brasilidade, né, que eu também tenho pesquisado. Então a cena LGBT mundial, ela é diversa, né, musicalmente, mas eu vejo que em Salvador ainda falta um pouco a galera entender isso, os próprios produtores locais entenderem que existe esse mundo que está chegando, né? Eu acho que daqui a um ano já deve alguém despertar aí, fazer algumas coisas. Existe esse mundo que não está acontecendo, né? Por exemplo, na principal casa noturna só toca tribal, só o tribal. Colocam 5 DJs ali só de tribal a noite inteira. Tanto é que tem uma festa lá que eles colocaram até, eu acho que rolou. Toca tudo menos tribal. Foi, eu vi. Viu essa festa? Vi. Então é isso, é porque eles já estão percebendo que só tá naquilo. Não pode ficar limitado, né? Porque na verdade tudo que dá certo, né, não querem mudar, né? Então quem perde, eu sempre falo, quem perde é o público. Com o DJ Lúcio, ele falou que foi lá em Londres, uma certa época e tal. Sim. Ele falava que tinha algumas casas como a Public, né? Sim. Que ela tinha, a Fabric, na verdade. A Fabric. Que tinha uma referência assim de drum and bass. Sim. Tinha um dia só drum and bass e tal. Então eu lembrei desse Mas detalhe. tem uma festa muito bacana que acontece, que é a Manifesto, da Carmalhoa. Eu toquei nessa festa e eu toquei house clássico, foi maravilhoso. Foi uma das minhas festas assim que eu toquei maravilhoso pro público LGBT, né? Uma galera que caramba, velho. Tem algumas coisas específicas, mas é porque eu muito foquei aqui falando um pouco da casa principal noturna, que a gente só tem essa casa, que é a maior, que tem 3 pistas, que é a Pirâmide, né? Então rola também festa, mas não tá ainda, né? Aquela coisa da house music. Você falou aí de Off Club, eu comentei também da Kalamazoo, Fashion Club. Fala pra gente, inclusive Fashion Club eu fui assíduo lá na Fashion Club, que era Najib, né? Que era Najib, o proprietário. Eu conversava com ele, vamos fazer esse projeto, não sei o quê. Ele sempre recebia muito bem, tal. Era um cara muito aberto. Acabei não fazendo nada lá com vocês, mas eu era Najib é o Paulo lá. Leite dos anos 2000. É? É um cara que realmente ele foi visionário em trazer uma grande casa, né? Inclusive interessante, né? Na época tinha um laser que era de água. Você via aqui na Fashion, era um laser, cara. Entendeu? A Fashion Club foi a maior casa em termo
de espaço físico em Salvador? Foi. De todos os tempos? Foi. Eu tô falando que aquele espaço era Foi. bem grande, né? Foi. Se tiver outra, me perdoe, mas foi porque chegou a ser 1.700 pessoas, né? Então ali foi uma casa que realmente ela, para mim, eu fiz muito entretenimento. Engraçado que, mais uma história de bastidor, eu percebi depois que eu virei um personagem de uma festa, né? Que era chamada Blackout. Lembra? E dali eu comecei a fazer vários entretenimentos, porque eu me soltei mais. E depois eu entendi que, por exemplo, hoje a gente vê no Tomorrowland, o DJ, ele sobe na mesa, ele fala no microfone. E eu já fazia isso lá na Fashion, Na Fashion. Você começou na a Madre. fazer lá, né? Comecei a fazer. Eu lembro. Então eu era um DJ que eu me soltei, por exemplo, eu vou te dar uma grande ideia. Por quê? Porque o DJ ficava lá em cima na cabine, escondido, e começou a ter umas bandas num palco, que era um lounge lá embaixo. E eu falei pra Najib e Cláudia, que era a sócia, né, dele. Falei, eu acho o seguinte, pô, eu acho que o DJ, ele tem que ficar ali embaixo, tocando pra galera. Caramba, pra que eu fui falar isso, cara? A sócia, Cláudia, que gente boa, Cláudia, e Najib começaram a... Não, eu briguei, eu ficava brigando toda semana. Falei, cara, o DJ tem que ficar ali, eu quero ficar ali, vou mostrar a vocês que ali é o melhor lugar onde o DJ vai ficar. Porque, na verdade, você tem um boleron, né? Hoje, e a galera fica atrás. Eles cederam, cara. Eu sei que dali, quando eles cederam, era o melhor espaço. Todo mundo queria ficar, todo mundo queria pulseira. E eu fazia um entretenimento. Pegava o microfone, subia na mesa, e eu gerava aquela emoção no público. E dali surgiu a questão do Blackout, né? Eu já estava ali, o Blackout era uma festa que tinha o animador. Eles levavam o animador, só que um terceiro animador que não animava nada, eu falo isso abertamente, não animava nada. Falei, velho, deixa eu animar isso aqui, cara. Aí eu animava, tinha o iluminador que era Kaká, meu amigo, e a gente fazia uma sincronia. E essa sincronia de luz, som, momento, fala no microfone, gerava uma emoção. E dali eu comecei a ter esse entretenimento, e na Fashion e Madre eu fiz várias festas do hip hop. E por isso que eu ganho tanto destaque assim. Daí eu passei por vários clubes. Só comenta esses clubes pra gente. E você percebe hoje as pessoas, esses clubes que você passou, as pessoas que frequentavam, Sim. te encontram nas festas novamente? Encontram, sim. Como é que é falam. essa... Fala as casas que você passou. Cara, eu vim, na verdade, como eu falei, Gregório, e aí Enaldo, né, tava ali na Kalamazoo, me inseriu na noite, fui pra Kalamazoo um pouco, tocando algumas vezes pra Enaldo. Dali, Enaldo depois foi pro Rock in Rio, eu fui também. E aí eu veio Madre, Fashion, veio recentemente a Doca, que foi na Marina. Cara, Satélite, Dolce, cara, praticamente todas as casas noturnas, porque eu acho que, eu também percebi isso, eu me especializei em clube noturno, né? E é a maior faculdade para um DJ, é você ser residente de um clube noturno. Porque ali você tem uma noite diversa. Sim. E não é fácil. Você tá sozinho ali, de meia-noite às 6 da manhã. Você é um DJ open format, né? E com isso, eu falo que é uma boa faculdade para qualquer DJ que está começando, porque você, querendo ou não, na minha maturidade, eu me sinto como um vinho, né? Que você não cede qualquer tipo de estilo, qualquer tipo de música. Você faz um filtro musical e você doa música bacana. Música de clube é isso, música bacana. Sei que hoje está meio que na música tá politizado, mudou, abriram outros estilos que a gente tem DJs que não aceitam tocar, mas tá tudo bem, cada um em seu quadrado, né? E aí a maturidade causa isso, né? Então eu passei por vários clubes e tô maduro, caí um pouco para restaurantes também, e eu encontro essa galera toda, e quando elas me encontram, estão com filho,
Cara, você me abraça, você... Nossa, que bacana. É muito legal, velho. Tem a história que Tem a carnaval história, carnaval gera casamento. gera E histórias. você também gerou casamento, Gerei muito casamento. Gerei. Por exemplo, tem uma amiga minha da Alemanha que ela casou, conheceu o marido lá na Fashion comigo. E ela até hoje, entendeu? Então várias pessoas me encontram com seus filhos em restaurantes, em festa, me abraçam mesmo e falam, cara, você foi, meu Deus, história, meu Deus, muita história. Por isso que eu sou um cara que eu gosto muito das histórias, porque histórias geram memórias afetivas. E eu caí muito também para esse lance do empreendedorismo em tocar em restaurantes, porque ali gera a memória afetiva através da música. Quando na pandemia eu entendo que eu tô, querendo ou não, nós estávamos ali presos e mexeu comigo, eu falei, caramba, velho, eu tenho 30 anos de música, de pesquisa musical. Eu tenho que me abrir mais, eu tenho que doar mais essa minha pesquisa musical para as pessoas. E aí eu abri, e aí que eu mexo com a memória afetiva através da música, num restaurante, você está ali tocando, né, numa festa particular. E vários grandes eventos que eu fiz agora, né? Aí, gigantes, com grandes marcas. Bacana. Olha, tem DJ, Santos, que começa a carreira, já quer começar sendo produtor musical. Outros começam tocando na noite e tal. O que é que você acha disso? E fala um pouquinho da você, DJ, como produtor. Cara, primeiro que eu produzo quando dá inspiração. Eu não sou um cara que eu vou sentar e vou falar, ó, vou produzir aqui hoje, né? Tanto é que eu tenho música, por exemplo, Process Man, que é meu amigo hoje. Eu tenho músicas com ele que ainda não foram lançadas, né? De brasilidades, né? De house. Mas é isso, cara. Eu tô sentado ali, se bater inspiração, eu vou lá, tenho uma ideia, eu vou lá e faço, né? A questão do DJ produtor é uma coisa que, tipo, o problema é isso que eu falo. Até na palestra Conexões eu mostro a eles. A questão não é o DJ produtor, ele quer ser logo, hoje os DJs querem estar no topo da parada, querem, entendeu? Não, quero ser o headliner da festa, quero estar tocando. Cara, tem que ter uma construção para isso, né? Ele tem que entender isso, entendeu? Passa um pouquinho, você acha que passa um pouquinho do período de maturidade, né? Passa um pouquinho. Por isso que eu defendo muito hoje a questão do, eu fico ligado nessa questão do etarismo. Existe muito isso. Tá tudo no eu. Eu brigo por isso. Falo, cara, não é. Você tem que se doar. Um grande exemplo disso, eu volto a falar, é a Loki. É um cara que tá no topo hoje, fez uma construção gigante, mas não deixa de ajudar o próximo. Ele ajuda muita gente, muitos DJs, entendeu? Certo que não ajuda muitos, todos, porque ele tem uma carreira e tá com uma agenda ali, ele não dá para ver muita coisa, mas eu sinto isso nele. Então é isso, tá faltando muito essa questão do um abraçar o outro, né, para as coisas melhorarem e até para ele mesmo. Eu não falo abraçar para você falou do Alok, eu achei muito incrível. A produção que ele fez com os indígenas. Exatamente. Cara, né? Com aquele clipe lindíssimo na Amazônia e tal. Isso é uma maturidade. Isso aí incrível. É uma coisa que repercutiu no mundo. Isso é uma maturidade incrível. Então, esse lance de estar no eu, tô chegando, produzindo, minha música tá no topo e não. Esquece o outro, não pode, velho. Porque esse outro é o que vai realmente tocar a sua música. Esse outro é o que vai lhe dar força, né? Esse outro é o que está fazendo evento para você tocar. Então tem isso, não pode. É por isso que eu falo, os núcleos, eles têm que existir para isso. Pena que acabaram muitos núcleos, né? E é isso, cara. Eu acho que a gente, né, tem que fazer, por exemplo, falo de Salvador, a gente tem que fazer nossos próprios artistas um pouco, olhar um pouco mais para dentro também, né? Certo que tem que ter DJs vindo tocar, mas a gente tem que fazer um pouco mais aqui, porque aqui é que vai ser a base para que venham esses outros também, né? Porque senão, se a gente crescer muito a questão, porque que já está acontecendo isso, eu já tenho percebido isso, a gente cresceu tantos os eventos com DJs de tops, né, do que a gente fala, né?
topo, né? Cresceu grandes eventos que não está tendo espaço para o pequeno. E não estão olhando para o pequeno. E aí aí o próprio produtor local, ele cresceu tanto a festa dele que ele fica refém. Porque o que é que ele está entregando? Ele está entregando grandes DJs para o público. E o público fica acostumado com aquilo. E só vai querer aquilo. Eu só quero que venha a Loki Vintage, só quero que venha não sei quem que está tocando no Brasil e no mundo afora. Então a gente tem que fazer um pouquinho essa base, né? Pegar o DJ local, colocar juntinho ali, no melhor horário, fazer um line-up, para que as pessoas entendam que existem DJs aqui que são capazes de estar junto com eles. Entendeu? Tem que ter uma cena forte local e uma valorização, né? Exatamente. Isso, sem dúvida. É. Santos, fala pra gente, você participou com vários grupos, né, musicais, Sim, e fez produção também de bandas, sim, de alguns sim. artistas aqui de Salvador, Sim, da sim. Bahia. Fala pra gente como é que foi esse seu trabalho. Eu tive uma banda que era meio de música eletrônica com hip hop, que era que era meio que Black Eyed Peas. Eu encontrei vocês num festival desses aí, Foi uns no anos atrás. Coca-Cola. Naquele dia ali eu tava 2 dias sem dormir. Né? 2013, se eu não me engano. Eu viajei o Brasil inteiro. Inclusive, minha carreira um pouco pessoal, como Santos, ela ficou meio que afastada, porque tava mudando um pouco a cena. Eu não querendo te interromper, você teve um período que foi DJ Santana. Eu mudei por causa da cena eletrônica. Isso aí já é outra história, porque eu tava em clubes e tinha que botar outro projeto. Entendi. Então eu ia para as raves tocar techno, que eu fui referência ali em 2003, né? Com grandes DJs como Anderson Noise, Murphy, Mau Mau. A própria Ana, que está aí mundialmente conhecida hoje, é minha amiga, né? Então a gente estava ali tocando, no Brasil inteiro tinha aqueles DJs, né, conhecidos em cada capital. E eu era a referência do techno naquela época. Eu estava no Praga Techno. Uhum. Então tinha que realmente mudar esse projeto. Eu falo de projeto nome, para que não se misturasse ali com o clube, a cena mainstream. Né? Uhum. Porque eu tocava em muitas raves. Entendi. Então fazia. Mas só que, na verdade, como a cena eletrônica... É uma jogada de marketing É uma também. jogada, a gente tem que separar. Então, como a cena eletrônica underground, ela cresceu muito, e o Santos estava ali junto, ficou Santos. Entendeu? E hoje, pra galera mais né, com a faixa etária 40, eu sou o DJ Santana. Né? Os que encontrei em restaurante e tal. Mas voltando para as bandas. Para as bandas. Então, eu tive essa banda que fiquei um pouquinho... Ali o Santos ficou meio adormecido e eu tava no Brasil inteiro tocando com minha banda. Só que antes eu já tinha feito alguns projetos. Por exemplo, Gilmelândia. Tinha naquela... Você lembra dos ensaios geral Sim, que tinha? Lembro. Com chiclete, tinha aquelas coisas, né? Eu fiz com o Gilmelândia, muito minha amiga, inclusive Anderson. Hoje é o esposo dela, que é DJ também de São Paulo, meu amigão, a gente fala. E eu fiz com Adelmo Cazé, que tinha o Telefunk Soul na banda dele, como é o nome? Eu esqueci o nome da banda agora. Negra Cor. E aí o Adelmo me chama para fazer, não era Negra Cor, era um projeto que ele tinha paralelo de hip hop na Just One, que é uma casa noturna que eu também toquei. Ele gostava disso. Toquei lá, fiz um projeto lá com a Red Bull, me chamou na época. Então eu fiz com ele lá, né? Depois eu vim com Simone Sampaio, também a gente fez recentemente de flashback, a gente montou. Umbilical era uma banda que tinha lá nos anos 2000 por ali. Eu sou meio perdido de tempo. Umbilical com Gustavo de Dalva, que era um percussionista, Boga Bigabó, lá no Candial, né? Então a gente fez o Gueto também na época. Então, na verdade, eu tive essa conexão com artistas, porque Bragadá, eu fui querendo ou não, eu acho que eu fui o primeiro DJ a tocar em cima de um trio com uma banda. Bragadá tinha um som bacana. Tony Molla, meu grande amigo. Tony Molla foi um cara, eu fiquei emocionado, porque ele foi um cara que falou assim, cara, porque eu queria tanto ser artista, eu queria ser conhecido. Lá, naquela época, ele falou, cara, seu dia vai chegar. Ele falava pra mim, seu dia vai chegar, velho. Você é bom. Aí a gente lançou o disco. Ele, velho, vamos fazer um projeto aqui. Você toca aí com os percussionistas, DJ Santana e o Sacana.
E aí ele fez esse projeto para abrir o disco do Bragadá, o lançamento. Não, mas o nome era esse mesmo? Era Visceral. Não, ele inventou porque tinha o disco Visceral que foi lançado. Inclusive, esse disco foi lançado ali no Rimou, né? Rimou. Tinha um disco, foi lançado, tinha um circo ali, não tinha ali na Avenida ACM, ali no posto, né? Naquele posto que tem ali, perto ali do Iguatemi, tinha um circo, cara, entendeu? O hiperposto, tinha um circo, e foi ali que foi lançado esse vídeo, eu me lembro muito bem disso. E aí ele falou, velho, ó, eu não tenho ninguém pra abrir, eu vou criar DJ Santana e os Sacana, você toca lá 1 hora com os percussionistas. E ali, cara, botou 10 percussionistas, eu toquei. Então, quer dizer, ele apostou muito em mim. Fiz uns shows com o Bragadá, viajei, porque o Bragadá era diferente, né? Naquela época. Você vê que é uma banda tipo Atimbalada, mas era diferente, era americanizada. Então, Tony Molla conseguiu fazer uma coisa totalmente diferente, que bombou também, né? Marcou, e eu fiz muitos shows, né, com ele. Muitos shows não, alguns shows. E fiz muitos shows com alguns artistas locais que... maravilhosamente, pô, bacana demais isso, entendeu? Agora você não vai fugir desse momento não, viu? Não. A gente sabe que o artista, o DJ, que é considerado um artista também, tem alguns fatos curiosos que aconteceram na noite, sim. Tem alguns casos. Conta uma história pra gente aí, ou duas, do que aconteceu da noite, é o que você, né, presenciou, assim, de bacana. Conta as historinhas aí pra gente. Cara, tem muitas histórias assim, né? Uma história, assim, que engraçada, que tinha um blackout. Por exemplo, vou contar do blackout aqui rapidamente, né? Tem duas bacanas. Por exemplo, o blackout tinha um entretenimento muito forte, né? E os produtores, eles viajam demais, velho. O produtor é uma viagem, velho. Sem experiência, produtor sem experiência, por exemplo. E tinha uma cadeira, cara. O produtor, ele colocou uma cadeira giratória de fazer cabelo. Cara, pô, isso aí... Mas, assim, graças a Deus não aconteceu nada. Muito, muito interessante. A cadeira... A pessoa sentava na cadeira e girava. Aí eu fazia aquele entretenimento, né? E tal. E botava a cadeira na pista e girava. Cara, essa cadeira, velho, botou a menina na cadeira. Girou. Era o caso do Tufão, não? Botava a tequila e girava. Ô, meu amigo, cara, Sanches, eu já participei dessa aí, viu? Mas o problema... jogo duro, eu não sei como as pessoas conseguiam. O problema é que a cadeira, a menina não caiu da cadeira. Era Tufão, não? Era Tufão. O problema é que a cadeira, a base dela quebrou, cara. A menina caiu longe e tal, e foi... Graças a Deus não aconteceu nada. Tem outros fatos interessantes, que criatividade. Assim, criatividade, né? Essas coisas... Mas, assim, caso comigo, por exemplo, assim, que eu era imaturo mesmo, eu tenho uma Só amiga... para explicar ao pessoal como é que era, né? Tinha uma cadeira, você tinha que beber uma bebida fortíssima e girava. E a pessoa falava que se aguentava ou não, eu quero mais. E aí eu e girava essa cadeira e eu tava lá, velho, eu fiquei com a cara, assim, horrível. Outras coisas também, eu brincava muito com entretenimento, né? Por exemplo, assim, um fato assim que marcou pra mim foi uma festa que eu fiz com a Agatha, minha amiga, hoje é minha amiga, Ilalau, que é o marido dela. Cara, eu tocando na festa, né, que era da loja dela, que era Me Vestia também, Clubber, e eu tocando, cara, e esse marido dela, eu não sabia que era o marido dela. Isso é demais, velho. E esse cara, velho, o tempo todo ficava me pedindo estilo que não tinha nada a ver com o evento, porque o evento era música eletrônica por conta da questão da roupa, que era clubber, roupa de rave. Uhum. E esse cara queria totalmente estilo diferente, que não tinha nada a ver, e ele ficava, ô DJ, toca aí. Como ele era o marido da dona da loja e eu não sabia, ele se achou no direito, lá, a gente brinca até hoje com isso, de ficar pedindo, e esse cara foi, e ele pedia, cara, chegou uma hora da noite, ele já tava meio que, se não, cara, se você não tocar essa música, vai acabar a festa. Eu falei, não, cara, eu já tava pé da vida, eu falei, tudo bem, Lalau, quer dizer, Lalau eu falo hoje, né? Tudo bem, vai acabar a festa? Eu que vou acabar a festa. E eu desci os dias antes,
desliguei o som, terminei a festa. Foi um problemão isso, cara. E uma das coisas que até hoje me marca, porque foi a minha primeira imaturidade nessa questão do DJ. Né? Eu falo isso muito porque foi uma coisa imatura que eu fiz na época, né? Peço desculpas, mas hoje são meus amigos, já fiz outros eventos para eles. E de lá para cá eu nunca mais errei em relação a isso. A questão profissional de não errar com o cliente, né? Porque isso me marcou muito, né? Por uma conta de fui impulsivo, né? Aquilo ali. E é saber ter o equilíbrio profissional, né? Sobre DJ, porque DJ é isso, né? A gente está ali, a gente tem que ter um equilíbrio, né? As pessoas vêm sempre a você para pedir, para só cobrar, e você tem que estar preparado para isso. E eu nunca mais errei. Foi até bom, viu, Lala, que aconteceu isso, Agatha, que eu não errei nunca mais. Só tive entregas incríveis até hoje na minha vida profissional. Eu só tive entregas incríveis para grandes marcas, cara. Ah, então chegou a ser uma falha, né? Foi uma coisa, uma bobagem que passou e o importante é que você é amigo aí dos produtores. Eu conto isso, que é bacana, porque teve vários casos inusitados na noite que a gente não pode contar, né? Então, se eu for contar, eu já vi várias coisas. Eu prefiro contar de uma forma pessoal para DJs. O que é que eu prefiro contar? Você que é DJ, cara, é o seguinte, eu falo na minha maturidade, ter um filho de 16 anos, eu poderia ser o pior cara do mundo, né? Porque a gente costuma falar, a noite é uma criança, né? E você vê coisas que, se você for no barco, cara, eu acho que você não vai contar história depois. Eu acho que minha vida, eu só tenho histórias maravilhosas para contar porque eu não fui nesse barco. Claro. Você entendeu? Tem que tirar sempre as coisas boas, as coisas né? Os boas. exemplos bons. Então, à noite, porque eu vou dizer, cara, são 33 anos e viajando o Brasil, viajou o Brasil e estar em clubes noturnos, festas e raves. E eu tô aqui para contar história e ajudar muita gente a contar histórias, né? Tem muita gente que fala assim, música eletrônica é associada à droga. Qualquer estilo é associado, qualquer lugar, qualquer festa. Não me venha com essa onda, que a grande marca, como a gente estava falando aqui das marcas, a grande marca, não é isso, não é sobre isso, Qualquer evento tem droga. Hoje tem gente que nem tá em festa, tá... Tem casas noturnas hoje que estão, né, policiando mais essa coisa de clubes, inclusive na Europa, né? Inclusive, a grande polêmica do momento, a grande droga é o celular. Sim. E agora as festas estão entendendo e eu estou amando isso. Eu quero que realmente aconteça. Porque quando você tira o celular da pista de dança do público, ele passa a ser realmente... Quem passa a ser a grande droga é a música, é o DJ. As pessoas vão perceber mais, as pessoas vão curtir mais, entendeu? É sobre isso. Eu queria saber uma coisa de você, porque eu sei que muitos DJs sofrem com isso, né? Sim. Vem uma pessoa, você tem um padrão musical num determinado evento, às vezes não, você tem uma abertura maior, e chega uma pessoa lá do público e chega, DJ, dá para você tocar... Zé Formiga pra mim? Cara. Aí você, Zé Formiga, você não sabe nem quem é Zé Formiga. Aí Como é que é essa situação? A situação é aquilo que eu falei aqui, recente. Você tem que ter uma maturidade e saber como conduzir isso com a pessoa, né? E tal. E principalmente as pessoas que estão mais em alta, estão bebendo, né? E estão ali felizes, né? Saber a maturidade. É chegar e... Cara, vou tocar daqui a pouco. Aconteceu isso na borracharia recentemente. Tava com o Mauro, com o Telefunk Soul, e chegou um rapaz, só que lá tem uma placa. Tem uma placa? Tem uma placa, inclusive, que eu acho que Lúcio que colocou. Uhum. E tem uma placa, não é que é proibido. Diz, você pode sugerir, mas não pode impor. A cara de Lúcio isso, Lúcio é demais. E aconteceu, então quer dizer, você tem que ter uma maturidade. Vou tocar daqui a pouco e tal. Porque você tem que entender que você gera emoção. Se você gerou emoção e o cara tá ali pedindo e tal,
pô, ele tá feliz, cara. Não Entendeu? pode gerar estresse. Não Né? pode gerar estresse. Então você tem que ter essa maturidade, né? Mas eu também entendo que o DJ, ele tem a sua imagem. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que... Aí eu já falo pro DJ, é como eu falo. Eu não sou um DJ que, por exemplo, eu toco em casamento, mas não sou um DJ de casamento, porque eu quero saber onde é que eu vou entrar. Eu só coloco o meu chapéu onde eu alcanço. Entendeu? Eu toco em casamento, já fiz vários casamentos. Mas eu não sou um DJ de cerimonial. Não sou um DJ que fechei com cerimonial para ser o DJ residente de casamento. Né? Você é corporativo também? Sou corporativo, já fiz vários eventos. Eu fiz agora o G20, né? Encerrei na Casa do Carnaval. Já fiz para grandes marcas, Banco do Brasil, pode falar as marcas aqui? Pode. Banco do Brasil. Eu tenho grandes, se você for entrar no meu Instagram, eu tenho grandes marcas lá. Grandes, né? Eu divulgo isso porque é bom, né? Lógico, tem que ser divulgado. Então, é justamente isso. O DJ tem que saber onde é que ele tá indo, né? Porque tem DJ que atira por todo lado. E na hora de ser cobrado, né? Ele aí não aceita. Não, cara, você tem que ter uma imagem. É o lance do marketing, é o lance de como você vai fazer a sua imagem, né? É sobre isso. Então eu me preocupo muito com isso. Não entro, eu converso muito com o cliente antes de fechar qualquer coisa, né? Para justamente não cair nessas roubadas, é uma coisa muito interessante. E assim o DJ de eletrônica que está hoje da música underground, ele tem que saber que ele tem um espaço dele ali. Se ele está na música underground, ele tem que tocar para aquela galera ali. Se ele souber fazer, que ele saiba o que é que ele vai enfrentar, né? Tem DJ que não dá abertura de jeito nenhum. Eu toco isso. Então, mas ele não se meta em fazer eventos que não é a cara dele, entendeu? No meu áudio, eu falo sempre essa palavra. Na minha maturidade, eu me permiti ser um DJ open format, mas com consciência, sabendo o que é que eu tenho que fazer. Separando os projetos, né? Conversando com o cliente, sabendo onde entrar, para fazer grandes entregas. Eu sou um DJ, eu tenho que doar música, né? Então eu não me permiti estar só na cena underground. Já passou essa época. Eu cresci. Eu amadureci, meu público cresceu. Então a gente tem que saber ali lidar com isso. Eu sou empreendedor, eu sou DJ, eu sou um artista, entendeu? Tudo isso é sobre isso. Bacana! Santos, eu sei que a nossa conversa duraria aí umas 10 horas, lógico. porque são muitas histórias. Sim. Né? Você tem uma carreira longa aí, né? De várias casas, várias produções, várias parcerias. Vários amigos também, tenho certeza muitos disso. Amigos, muitos. Conta pra gente aí os projetos que estão vindo, perspectiva aí esse ano também. Olha, esse ano, na verdade, eu tenho muito inserido a música brasileira, né, na minha vida, porque foi uma história realmente que também me pegou pela questão da... Quando eu abri para Open Format, porque meu pai realmente ele era ali, ele viajava muito, né? Era motorista de ônibus. Então ele trazia muitos vinis e aquilo foi música brasileira, ele ouvindo e tal, e eu via muito isso. E sempre virei a cara para música brasileira, né? E eu, quando decidi ser Open Format e ver a imagem do meu pai, né? Eu, caramba, ouvi disco, ouvi aquela, mas não, cara, eu preciso. E aí eu me abri, caí na imersão de pesquisa musical com muitos edits, fazendo também, produzindo, né? E pesquisando muito. Eu tenho uma vasta pesquisa. Não mais que Lúcio, porque Lúcio para mim é o número 1, assim, né? Lúcio é um cara, inclusive conversando muito com ele, eu vendo, percebendo ele tocar. Eu tenho uma imersão muito grande na música brasileira. E eu estou muito feliz com isso, porque eu consigo atuar em lugares bacanas, as pessoas entenderem, tocar música bacana, né? Na pegada da original ali, né? Do edit, tenho feito algumas coisas e estou muito feliz com isso, cara. E eu estou inserindo mais vezes a música brasileira. Tem a minha festa Bahia Bug também, a minha label, junto com o Processamento, tenho produzido. E eu tenho caído muito para isso, né? E fazendo alguns corporativos, né? E uma das coisas que eu
sou muito ferrenho hoje, eu me permito, assim, como eu falei, não me permito entrar em certos lugares e perceber também a minha valorização como artista. É uma das coisas que eu não abro mão. Se eu perceber que o cara não me valoriza, eu prefiro não estar. Entendeu? Porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar, sim, o artista, o DJ, né? Porque tem que acabar com isso, né? Eu via muito isso. O DJ foi muito usado, né? Sim. Por grandes, assim, quando eu falo, pessoas que produziam eventos e achavam que o DJ tinha que chegar, não. Abra aí pra banda e tá ali e acabou. E aí, um exemplo é bota um casezinho lá de iluminação, bota o DJ lá junto e tocando lá. Acha que é uma coisa muito simplória, né? Vamos fazer assim, bota um sonzinho ali, bota... Não, cara, peraí, não é assim, né? Se o cara entender que a partir do momento que eu pego um clube noturno, começo a tocar meia-noite e vou até 6 da manhã, eu gero ali uma renda para ele gigante no bar. É sobre isso, é empreendedorismo. O cara não vai contar, as pessoas têm que entender isso, que o DJ ele pode levantar, trazer faturamento, o ticket médio alto e pode detonar. Então as pessoas têm que valorizar assim, saber quem está atrás, né? Quem está ali. Nessa questão de corporativa que eu conheço bastante também, o que eu percebo que às vezes quer pagar um evento corporativo, quer pagar, vamos falar, um casamento, por exemplo, Sim. quer pagar 5 mil, 10 mil numa casa noturna, Sim. 15 mil de buffet. E na hora de pagar o DJ, ele quer fazer uma pechincha. Não quer. Por isso que eu falei a você. E o mais importante é o quê? A música, o entretenimento. É entretenimento. Né? Você falou de casamento, por isso que eu falei a você. Eu não toco em casamento, não é porque eu não queira. É porque eu não quero ir como aquele DJ para ser inserido ali dentro do pacote. Eu quero ser contratado pela noiva realmente, de fato, pelo noivo, e me valorizar como artista, entendeu? Eu não quero ser contratado pelo cerimonial. Eu sou um artista, eu vim de casa noturna, eu sei o que é isso. Eu sei o que é levantar uma pista e detonar uma pista, entendeu? Você tá levando ali um cara consciente, não é isso. Então eu trabalho hoje sim, para finalizar aqui, com valorização artística. E se valorize, viu, DJ? E faça seu comercial aí, manda seus contatos, Meus contatos a Santos no Instagram, né? Santos DJ no Instagram. Quem quiser contratar Santos, gente, olha só. Vai DJ lá no Instagram. Peso. Tem no TikTok também, Santos DJ, tô lá fazendo. Tenho feito umas livezinhas no Instagram pra galera entender um pouco mais sobre esse DJ Open Format, esse DJ que tá ali, né? Fazendo algumas vertentes que eu pesquiso. Porque a questão essa pessoa tem que entender o seguinte, o DJ, ele não toca música. Tem DJ que pesquisa musical, pesquisa musicalmente o estilo, pesquisa o cenário, o que está acontecendo no mundo ali. Entendeu? Tem uma responsabilidade maior com o público, né? Tem uma responsabilidade maior. Cara, você não tem noção, você fazer uma entrega de um evento corporativo, você sabe muito bem o que é isso. Né? Não é qualquer um que pode fazer. Você ser residente de uma casa noturna a noite inteira não é qualquer um. Tem que ter experiência, entendeu? Hoje as coisas estão mais fáceis para o DJ que toca um estilo só, toca 1h30, tá fácil. Mas bota um DJ. No clube, cada semana você tem que se reinventar, fazer uma coisa diferente, botar um playlist diferente. Cada semana ele tá ali em pesquisa constante. E aí eu digo a você, ir lá nos anos 2080, que você não tinha internet e tinha que pesquisar a música através da rádio, ouvindo que essa música é boa. E os discos, comprar disco e botar, entendeu? Você saber testar a música da pista. Diferente, cara. Hoje tá mais fácil, tá, mas ainda assim a responsabilidade impõe e por isso que eu valorizo o artista. DJ Santos, olha, cara, Obrigado. É um prazer te receber aqui. Infelizmente passou de 1 hora aí. Se pudesse a gente falava 2 horas. Eu queria falar 3 aqui. Mas você vai voltar com certeza. Obrigado. Outra edição. Quero agradecer. Obrigado. A próxima oportunidade aí a gente conversa sobre outros casos, outras histórias, outros assuntos. E o empreendedorismo. Também, essa coisa também das reuniões, né? Tem muita coisa bacana para se falar ainda, de muita seminários, coisa. Encontros que podem ser feitos com DJs. Tem muito conteúdo, Frank, tem muito conteúdo ainda que as pessoas ainda não sabem, muita coisa sobre o DJ local, né? Eu falo local porque eu estou em Salvador, tem muita coisa ainda bacana que vai acontecer.
aqui em Salvador. Gente, a gente se vê no Obrigado. próxima edição do podcast Conexão Dance. Semana que vem a gente traz mais um convidado especial. E não esqueça de acessar o nosso bandba.com.br. Lá você vai assistir vários podcasts, inclusive o nosso podcast Conexão Dance e a nossa coluna eletrônica também. Obrigado e até a semana que vem. Valeu! Conexão Dance.